Boa noite, turma! Para vocês que me assistem, eu sou o professor Wallace. Sou professor de Biologia, Química e Ciências. Enfim, o tema da nossa aula de hoje é sobre entalpia. Entalpia. Essa palavra estranha, né, significa a quantidade de energia na forma de calor em uma reação química. Esta entalpia ela é simbolizada pela letra H, aqui como vocês podem ver. As reações químicas elas são divididas em reações exotérmicas, que são aquelas que liberam calor, e as reações endotérmicas, que são as que absorvem calor. Como aqui vocês podem perceber, existem dois gráficos diferentes. Este gráfico para as reações exotérmicas e este de cá para as reações endotérmicas. Enfim, aqui nesse patamar nós temos a letra R, né, que representa os reagentes. Os reagentes são as substâncias iniciais em uma reação química. Aqui no meio nós temos o Ca, né, que representa o complexo ativado, que é ao intermediário, né, entre a reagentes e produtos. E aqui nós temos a letra P, que representa produtos. Enfim, em reações exotérmicas, como o próprio nome já diz, exo significa para fora e térmico é temperatura, é calor. Ou seja, são reações que liberam calor. São aquelas reações que aquecem o meio ambiente. Por exemplo, a combustão, queima, o próprio fogo. O fogo é a emissão de luz e calor, né, de uma reação de combustão, né? Ou seja, né, uma reação exotérmica, na qual aqui nós temos aos reagentes, né, que pode ser a madeira, papel ou algum combustível inflamável e que libera a CO2, né, ao gás carbônico e água, aqui como produtos, né, ou seja, e essa reação ela libera o calor do fogo, né, então é exotérmica. Aqui é muito importante, pessoal, mas que vocês saibam que em toda reação exotérmica, o ΔH, que é a diferença aqui do patamar, né, de energia de reagentes e de produtos, será sempre menor do que zero. Ou seja, é sempre negativo. Isto ocorre em toda reação exotérmica, sem exceção. O ΔH você pode calcular aqui por essa fórmula HP, né, que assim, H entalpia e P dos produtos, né, assim, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Enfim, né, quanto maior a curva do gráfico, né, significa que a quantidade de energia também é maior. Ou seja, em toda reação exotérmica, os reagentes têm um nível de energia maior do que os produtos. E por esse motivo, ao ΔH, que é a energia dos produtos, menos a energia dos reagentes, será sempre a negativo. É sempre a menor do que zero. Por quê? Assim, porque quando você subtrai, né, um valor menor, que é a energia dos produtos, HP,
de um valor maior, que é a energia dos reagentes, que está no patamar mais alto, você sempre vai ter um número negativo, né? Quando você subtrai um número menor de um número maior, né? Ou seja, e essa diferença, a negativa, é o ΔH. Então, significa que, com o ΔH negativo, a reação química ela libera calor e, portanto, ela é exotérmica. Bem, mas aqui nós temos também o valor do EA. O EA significa a energia de ativação, que é a diferença de energia entre os reagentes e o complexo ativado. Ou seja, é a energia mínima, né, que você precisa fornecer aos reagentes para que a reação possa acontecer. Ou seja, por exemplo, se você tem uma folha de papel aí no seu caderno e tem o oxigênio da atmosfera, aí a pergunta é, por que essa folha de papel, que é o reagente, que no caso é o combustível, ela não vai entrar em combustão com o oxigênio da atmosfera, né? E não vai pegar fogo, não vai se transformar em CO2 e água, em gás carbônico e água, né? Por que essa reação ela não acontece espontaneamente? É necessário que vocês forneçam alguma forma de calor, como algum fogo, assim. Por quê? Porque ainda não aconteceu ainda, não ocorreu a energia de ativação suficiente para poder começar ao complexo ativado e para poder finalmente iniciar uma reação química. Ou seja, essa energia você tem que fornecer ao reagente, né, para ser possível iniciar qualquer reação química. Se você fornecer a menos energia do que o necessário aqui, né, aqui de ativação, a reação química simplesmente não ocorre. O reagente ele continua sendo reagente, ele não vai se transformar em produtos. Enfim, essa energia pode ser fornecida na forma de luz, de calor, né, mas ela tem que ser fornecida, né? É chamada de energia de ativação, representada pela letra E e A. Enfim, agora vamos falar sobre o tipo de reação endotérmica, que é um pouco diferente. Aqui o nível do patamar, né? A endotérmica, como o próprio nome diz, endo significa para dentro e térmica é temperatura, calor, né? Enfim, as reações endotérmicas são as reações que absorvem o calor do meio ambiente. Ou seja, são aquelas reações químicas que resfriam o meio ambiente, né? Porque elas absorvem energia, absorvem calor. Ou seja, ao contrário, né, de uma reação exotérmica, né, como já falamos anteriormente, as endotérmicas possuem um ΔH positivo, ou seja, ao ΔH maior do que zero. O ΔH, como vocês podem ver, que temos a fórmula de cálculo,
a entalpia dos, assim, dos produtos, que é a entalpia final, menos a entalpia dos reagentes, que é a entalpia inicial. Aqui como vocês podem ver, assim, onde é que tem, né, um nível de energia maior? A reagentes ou produtos? Com certeza, né, assim, o nível de energia maior é, é onde essa linha azul do gráfico tiver em um nível mais alto, né, que entre a reagentes e produtos, o nível de energia dos produtos, que são as substâncias finais, é maior do que o nível de energia dos reagentes. Então, né, para dar essa diferença, que é o ΔH, essa reação química, ela precisa necessariamente absorver essa energia aqui toda do meio ambiente. Então ela vai resfriar o meio, né, assim, o meio ambiente, ela vai diminuir a temperatura do meio onde ela ocorre. Ou seja, é necessário se fornecer uma grande quantidade de energia, né, que seria essa energia de ativação, né, que normalmente é, é bem maior do que uma reação exotérmica, né, devido também ao ΔH, né, que é a diferença de entalpia, né, para que essa reação possa ocorrer. Ou seja, normalmente são aquelas reações químicas que são mais difíceis, né, de ocorrer na natureza, né, justamente assim, devido a essa energia de ativação ser muito alta, né, ser muito grande. E aqui em cima nós temos ao complexo ativado, que é ao intermediário, né, entre assim, reagentes e entre produtos. Aqui na reação exotérmica também temos, né, complexo ativado. Né? Enfim, essas reações endotérmicas, né, elas não são muito comuns, né, mas elas também ocorrem. Mas em assim, situações assim, mais raras, né, de ocorrer. Enfim, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida aí, ative o sininho do canal, me envie mensagens. E até a próxima, pessoal.